Mas enfim, Paysandu vem embalado, Paulo Fernando, e acredito que deve vir com novidade no seu time titular, porque foi uma grande partida do Maurício Garcês e também do Vini Faria, né? Jogadores que entraram nas duas pontas ali. Não duvido nada se o Claudinei Oliveira colocar eles de titulares e colocar o Rossi para fazer uma posição ali mais central. Uma pergunta a todos que estão participando do programa e para a galera que está no chat, pessoal que está através da rádio acompanhando a gente. Presta atenção. O time ganhou o clássico. O time foi muito bem. Mas tem jogadores que eram considerados titulares. Se vocês fossem o Claudinei, você do chat, você da rádio, nós aqui, se nós fôssemos o Claudinei, nós mexeríamos na equipe? Ou, depois do que o time jogou contra o maior rival, é bom dar uma segurada e ver se dá para continuar com essa formação? Não, manteria o mesmo time que começou contra o Clube do Remo, Bed. Logicamente colocaria o Diogo, até porque o Benítez não vai ter condições de jogo, né, para jogar diante da equipe da Ferroviária. Manteria o mesmo time, Garcês, gostei do futebol do Marlon. O Marlon jogou bem, cara. Não, foi bem. Sim. Né, depois de voltou a jogar, né? Então, tu tem que dar confiança. O jogador só vai ter voltar a demonstrar o bom futebol do Marlon. Ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver sequência de jogo, cara. Se ele não tiver sequência de jogo, ele não vai conseguir ter a confiança de volta, né? Então eu começaria com o mesmo time que jogou diante da equipe do Clube do Remo, com o Diogo, o Marlon e o Garcês e o Rossi lá atrás, né, armando, porque ele é a cabeça pensante, é o jogador mais inteligente dessa equipe do Paysandu. E agora parte para um jogo que não entendo como jogo. É um jogo dificílimo. Porque assim como o Paysandu precisa escapar da zona, os outros clubes também estão brigando para não cair. Então, a partir de agora, os jogos só tendem a piorar em nível de dificuldade técnica. E tem que se saber usar muito bem o espaço Curuzu para isso. E aí eu te digo, tu irias com 3 zagueiros, Luizinho? Rodolfo Souza? Iria com 3 zagueiros. Mas não iria... Continuaria com o elenco, com o esquema que enfrentou o Remo, então? Mas eu não iria com o Heverson e o Marlon tendo tanta liberdade. Não, tão presos no sistema defensivo. Eu colocaria... Ia liberar mais o time pra frente. Isso, eu colocaria Luan Freitas no vídeo. Aliás, Luan Freitas, Thalisson e no vídeo. De um lado, o Heverson. Do outro lado, o Garcês. Colocava no meio de campo o Vilela. Aliás, Vilela não vai jogar, né? Colocava o Anderson Leite, porque é o único que tem. O Ronaldo Henrique? Tem o Ronaldo Henrique, né? Ronaldo Henrique e Vargas. E na frente o Rossi e o Diogo Oliveira. Barrava o Marlon. A Ferroviária está na 11ª colocação e só não pode chegar no G4 na próxima rodada, porque se vencer, o número de vitórias não iguala o CRB que está na 4ª colocação. A campanha da Ferroviária, ela é... Mas a Ferroviária até aqui só tem 3 derrotas. É impressionante como é um time regular, cara. Empata muitos jogos, vence seus jogos também. Tem uma defesa que leva poucos gols, não é uma defesa muito vazada. Tudo bem que não é um ataque espetacular, a Ferroviária assim, tem média de 1 gol por jogo. É um time bem regular, aquele time que tem tudo pra complicar uma partida que poderia ser fácil. Se não for a menor, que eu creio que não é, mas é uma das menores folhas da Série B. O Albano é o meio da equipe. O Albano foi contratado, não só o Albano. Eu manteria aqui em Belém, né? Eu manteria aqui em Belém o Netinho. Mas, pô, o Netinho, ele não... se for o mesmo salário do que ele recebia no Paysandu, é muito lá. E olha, o detalhe ele viu como um destaque do Campeonato Paulista. Verdade. Pelo Água Santa, então eles olharam, o Albano foi destaque do Paulista pela Inter de Limeira, então e que foi rebaixada, o Água Santa, se não foi rebaixado, ele brigou para não cair, então até para a torcida de Araraquara, porque o Netinho ele é mais conhecido aqui, os contratados da Ferroviária, eles foram os reforços feitos em equipes que brigaram para não cair no Campeonato Paulista. Então isso eleva ainda mais o excelente trabalho que o time vem fazendo nessa Série B. E um outro detalhe, a Ferroviária não chegou nem no mata-mata do acesso para a primeira divisão do Campeonato de São Paulo. A Ferroviária ela mudou caiu de nas elenco. Quartas de final. A Ferroviária ela mudou de elenco muito depois do Paulista, porque era um time que não estava na principal divisão, estava na Série A2, chegou nas quartas de final, não chegou nem no mata-mata do acesso. E assim, não é, por exemplo, o Criciúma,
chegou nas quartas de final e foi eliminado do Catarinense, mas tendo a melhor campanha da primeira fase. A Ferroviária em nenhum momento conseguiu sobrar na segunda divisão, que assim, é um campeonato nivelado, mas para um time que está na Série B, dava para ter Ela tido tinha obrigação um de desempenho e resultado melhor. bem melhor do que realmente aconteceu. Estreia contra o Remo, até mesmo na Série B, empate 1-1. Depois uma equipe que demora para ter sua primeira derrota, foi só na quinta rodada. Um time que empata muitos jogos, então eu quero ver também como vai ser a postura da Ferroviária. Por um detalhe, o Paysandu com o Claudinei teve 2 jogos que deu a bola para o time adversário e tentou alguns contra-ataques. Foi assim até contra o Botafogo, apesar de que contra o Botafogo a partida teve alternância de domínio. Se a Ferroviária der a bola para a equipe do Paysandu, se a Ferroviária falar assim, vai Paysandu, faz aí. A postura que a gente viu muito interessante do Paysandu contra o Remo foi contra uma equipe fechada, saindo em velocidade, tendo o Rossi centralizado, distribuindo um pouco mais do jogo, tendo o Garcês fazendo uma boa partida. A Ferroviária vai fazer pelo um lado jogo esquerdo, altamente reativo, cara. tendo ali pelo lado altamente. direito o Marlon, que voltou a jogar, Vilela mais uma vez impressionante, o Diogo Oliveira fazendo o pivô. Mas e se o Paysandu não tivesse campo todo para atacar? Não, a Ferroviária Vai ser o que a gente vai descobrir pela primeira vez com o Claudinei agora. Eu nesse acho time do que Paysandu. o Paysandu vai sentir um pouco a ausência do Leandro Vilela. E eu tô tentando aqui fazer uma conta, mas eu acho que é isso aqui. Desculpa usar o termo acho em uma informação. Mas desde a estreia do Paysandu na Série B, Paysandu e Atlético Paranaense, que o Paysandu perde naquele jogo lá, são 12 jogos, o Vilela praticamente toma cartões em 9, 10 jogos. É a segunda vez que ele fica suspenso por 3 cartões. Apesar de ser um jogador muito importante, O Vilela ele só não e estourou o estilo o dele. número de jogos antes, Max, por conta de lesão. Pois exatamente. E a lesão de suspensão. Lesão de suspensão. Ele ficou fora Paysandu e Operário, Paysandu e Chapecoense e Vila Nova e Paysandu. Então, legal, o Leandro Vilela é um atleta importante, é um dos principais nomes quando se fala em transição, marca muito bem, faz falta técnica quando é pra fazer, mas eu acho que dá pra melhorar essa questão. Apesar de, Max, é o estilo de jogo dele, mas ele é tão importante que ele não pode ficar de fora, então tem que dar uma conversada com o Vilela em relação a isso. Apesar de o estilo de jogo do Paysandu ter sofrido muito anteriormente e ele era praticamente obrigado a tomar um cartãozinho ali, mas preocupa para um jogador muito importante que é o Vilela. Mas aí, a análise que eu sempre faço quando a gente fala de Série B, de que um time que se preze dentro da Série B precisa ter pelo menos 3 ou 4 primeiros volantes ou jogadores que façam essa função repor, né? do mesmo nível para repor. Porque na Série B é muito natural que você tenha essa falha. O Paysandu até tem, né, o Ramon Martínez, só que o Ramon Martínez está parado por lesão faz muito tempo. Sabe E qual é só o o problema do Vilela, só para terminar, o problema é que só o Vilela faz essa função. Você pode ter um Luan Freitas, pode avaliar um Luan Freitas para fazer essa posição, só que ele não faz muito tempo. Ele terminou a Série B de 2024 como um dos melhores também, né? volantes. Exato, tem o Anderson Leite que a gente ainda não conseguiu ver, mas que não teve uma temporada muito boa no passado pelo Avaí. E eu vou lembrar daquele time que a gente sempre lembra, Max, eu e você, do Paysandu de 2015. O Paysandu, nessa época, tinha o Ricardo Capanema. Quando faltava o Capanema, o Paysandu tinha o Fael no banco, que geralmente fazia essa posição de primeiro volante também, quando não entravam os dois juntos para jogar. E tinha também que foi até embora depois, o marido da Viviane, Radamés. O Radamés encostou. Ratinho, o Radamés bola era quem pro fazia Dadá, essa lá bola, vem Dadá, Radamés essa primeira volância no começo da temporada pelo Paysandu. E era um time que rodava muito e que o nível não caía. Justamente por conta disso. Mas o Capanema tomou 1000 cartões amarelos nesse ano. A gente fala muito nessa questão então da reposição. Concordo contigo. Porque só pra gente ilustrar um pouquinho mais, desde Paysandu e Goiás, aquele 0x0 pela Série B. Recife, verdade. Só que o Augusto Recife entrava mais de segundo volante. Os últimos 6 jogos do Vilela, 6 amarelos. Né? Então, quando a gente olha para um planejamento que começa errado e agora o Claudinei tá tentando de alguma forma tirar o Paysandu dessa zona do rebaixamento para uma reabilitação, para fugir do rebaixamento que é a briga hoje do Paysandu, quando não se tem um atleta no mesmo nível do Vilela, eu acho que você tem que dar uma conversa com o atleta. Só que assim, eu não vou culpar somente o Vilela, apesar de ser o estilo dele. Eu volto a falar sobre a questão de quando ele jogava com o Luizinho, que o Vilela marcava por 2 praticamente, né, por um posicionamento errado, por uma corrida errada. Então tudo isso levava o Vilela ao extremo e precisava fazer uma falta para tomar cartão. Mas enfim, é o estilo de jogo dele, mas chama atenção. Nos últimos 6 jogos do Vilela, 6 cartões.